Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caminho da Modelagem. Se você já participou de algum anteriormente, então você já sabe mais ou menos como é que funciona. E se você não participou ainda, seja bem-vindo em dobro, que aqui é o lugar para você aprender a modelar e costurar as suas próprias peças. Eu sou a Cecília, professora de modelagem. Vocês já devem ter visto o vídeo de apresentação, onde eu falo um pouco mais sobre a minha trajetória profissional, que é misturado com a minha vida pessoal. E quem não viu pode ver que vai estar disponível, tá? Nos caminhos da modelagem que já passaram, né, nos outros grupos que eu já fiz, eu ensinava sempre a fazer o molde base da blusa, né, a molde base do corpo, que dava aí a possibilidade de interpretar qualquer blusa ou até mesmo a parte de cima de vestidos. Mas o que acontece é que antes o Clube Costura que Cura era apenas um curso de modelagem para blusas. Só que durante esse ano de 2020 a plataforma passou por muitas mudanças e agora o Clube Costura que Cura é uma plataforma completa de ensino, com aulas sobre todo tipo de modelagem. Então a gente já tem lá dentro todo o conteúdo de blusas, que era o curso que a gente tinha disponível, e agora a gente está alimentando cada vez mais essa plataforma com aulas semanais de outros conteúdos. Então a gente tem aula de modelagem de saia, modelagem de calça e até mesmo de corte e costura. Então, para acompanhar toda essa evolução do Clube Costura que Cura, que está uma plataforma muito incrível, é que eu resolvi fazer um novo caminho da modelagem para falar mais ainda sobre como é a minha linguagem, como é a minha didática em todos os assuntos. Então, para você que está nesse grupo, que vai ficar até o final com certeza, você vai aprender a fazer um modelo inteiro de um vestido maravilhoso. Esse aqui vocês já devem ter visto um modelo. Ele é um modelo super simples de ser feito e envolve somente as aulas básicas aí da modelagem, que é o que eu posso dar aqui durante essa semana. Mais do que isso é para quem quiser entrar na plataforma depois. Como sempre, no último dia eu abro as matrículas, só que para esse caminho da modelagem, que é o último de 2020, vai ter uma condição mais especial ainda do que os grupos que já se passaram. Então fica aqui até o final, fica comigo, porque além disso ainda tem outros presentes para você. E na aula de hoje eu vou explicar um pouco mais sobre como vai funcionar a dinâmica do nosso grupo. Quem já participou antes já sabe mais ou menos como é, mas para os novatos aqui eu preciso ser clara, tá bom? E também sobre os materiais. Eu vou já deixar uma prévia por ser o primeiro dia, para vocês terem um tempo aí de correr atrás de tudo que a gente vai precisar. Porque os primeiros dias a gente vai passar pela teoria, pelos fundamentos, e não adianta pular em essas aulas, porque sem elas você nunca vai ser uma profissional completa. É muito importante esse embasamento para você conseguir depois ir para as aulas práticas. Então, só um adendo aqui, tá? Seguindo, a gente vai falar sobre os materiais, as réguas utilizadas, de todas as etapas aí dessa semana, quais os materiais que eu vou utilizar, tá bom? Então, agora sobre o grupo, vocês precisam saber algumas coisas assim que são importantes. As aulas elas acontecerão somente pelo WhatsApp, tá? Os links serão liberados todos os dias, igual essa aula aqui que vocês estão vendo, somente pelo WhatsApp, tá bom? E sempre nessa página que vocês estão vendo, onde vocês vão escolher em cima o dia que vocês querem assistir e que aula que vocês querem assistir naquele dia. Porque tem dia que vai ter uma aula só, tem dia que vai ter duas aulas, tá? E elas vão sendo liberadas aí logo pela manhã, para que vocês tenham tempo de adequar os estudos à rotina de vocês. Por que eu fiz dessa forma? Porque a plataforma de ensino Clube Costura que Cura é assim. As aulas estão lá disponíveis para qualquer momento que você possa estudar, para tornar viável essa capacitação profissional diante do seu tempo, da sua rotina. Então, o que eu dou aqui é muito mais do que somente o método em relação aos traçados, às contas, é principalmente em relação à sua liberdade de estudo, né? Que eu acho que é o principal no estudo online, é realmente essa liberdade, tá? Então, as aulas serão liberadas pela manhã, entre 9 e 9h30, no máximo 10 horas. Eu não vou prometer um horário fixo, porque eu sou um ser humano e às vezes passa mesmo, porque eu tenho a minha casa todinha aqui para cuidar também, tá bom? Então, assim, entre 9 horas da manhã e 10 horas da manhã, com certeza vai ter um link. Então, vocês têm que ficar ligados no grupo, vocês não podem deixar de entrar no grupo. E eu também sempre vou avisar vocês por e-mail. Então, assim, a gente vai ter contato aí, né? Vai ter interação entre nós, mas vocês precisam ficar atentos, tá? E quando tiver duas aulas, né, que precisar colocar uma aula à tarde também, porque eu não vou sobrecarregar amanhã também, então à tarde é entre 15 horas e 16 horas que eu vou soltar a segunda aula quando houver. Mas vocês não precisam se preocupar
de assistir elas assim que elas são postadas. Claro que quanto mais vocês aproveitarem, melhor, porque depois que a aula ficar disponível, vocês podem ver e rever ela quantas vezes vocês quiserem até o dia que eu tirar elas do ar, tá bom? Porque essas aulas elas não ficarão disponíveis para sempre, porque depois do caminho da modelagem, elas vão fazer parte da plataforma de ensino dos alunos. E as aulas que eu tenho lá, né, no curso completo, eu não posso disponibilizar gratuitamente, como eu sempre falo, porque é contra as políticas da plataforma onde eu hospedo o meu curso, né? Então é um acordo que eu tenho com eles, é um contrato e eu preciso cumprir com isso. Então o que vocês estão tendo aqui é realmente uma oportunidade de conhecer a minha didática, que é a mesma que vai lá para dentro da plataforma depois. Uma coisa importante também para vocês saberem é que o grupo ele fica fechado para mensagens, tá? Para não virar aquela emboleira de mensagem e ninguém achar aula em lugar nenhum. Então, durante o dia, o grupo é fechado para mensagens. Quem tiver muita urgência em falar comigo, pode mandar no privado, que se eu puder, eu vou responder. E se for um assunto pertinente ao privado, eu também vou responder. Mas caso contrário, vocês têm a chance de mandar as dúvidas, os questionamentos, né? Dúvidas sobre o conteúdo também à noite. À noite, eu vou abrir as mensagens do grupo das 19 horas às 7 horas, né? Horário de Brasília, sempre, até as 21 horas. Então, vocês podem se programar. Ao assistir as aulas aí durante o dia, vocês podem anotar as dúvidas de vocês e chegar à noite, vocês podem me perguntar no grupo. Dependendo da dúvida, eu respondo ali mesmo, porque daí eu fico interagindo com vocês no grupo. Ou então eu deixo para responder no outro dia, porque daí eu gravo um videozinho rápido e jogo no grupo para que todo mundo tire a mesma dúvida. Porque às vezes é uma dúvida recorrente, né, entre todas as pessoas ou entre mais alunos. Então eu faço dessas duas formas. Dúvidas simples, responde na hora. Dúvidas mais sérias, mais aprofundadas, que precisam de alguma explicação prática ali no molde ou coisa assim, eu explico no outro dia em vídeo. E agora eu vou explicar para vocês sobre o conteúdo, sobre o que exatamente que vocês vão aprender aqui durante essa semana. Como já dito, né, nas páginas de inscrição, em todas as etapas que vocês passaram até chegar aqui, e também foi no e-mail, quero que vocês olhem mais o e-mail de vocês, vocês vão aprender a fazer um vestido, esse que vocês já viram o modelo, só que de uma maneira completa, desde tirar as medidas da pessoa, o manuseio, né, o trato com os materiais, que eu vou mostrar daqui a pouco, até a fase de acabamento, a fase de costura. Então, todos os dias vai ter uma aula que é amarrada na outra, tá bom? Então, assim, é muito importante esse comprometimento. O que eu tô fazendo aqui é um compromisso com vocês de passar de forma totalmente gratuita um conteúdo, assim, que eu demorei muito para aprender, que vocês que estão aí nessa busca sobre aprendizado sabem que não é simples, que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu sou muito grata por vocês estarem me dando a oportunidade de fazer parte disso com vocês. Então, assim, aproveitem, não deixem de aproveitar as aulas, de assistir as aulas. Eu sei que a vida é muito corrida, a minha também é muito corrida, mas mesmo assim eu tirei um tempo para poder preparar um conteúdo novo, um conteúdo rico, muito rico, para dar isso para vocês, porque 2020 já foi muito difícil, as pessoas sofreram muito e a costura foi um acalento, foi um carinho para tantas pessoas, né? O Costura que Cura beneficiou mais de 5.000 pessoas em grupos como esse durante esse ano de 2020. E isso me traz uma satisfação que eu não consigo nem explicar. Então, para o último caminho da modelagem do ano, eu precisava mesmo preparar alguma coisa muito especial e eu tô muito feliz e muito grata. Então, eu preciso que vocês também tenham esse comprometimento e façam o possível para aproveitar todas essas aulas. As aulas elas são colocadas numa sequência, assim como é disponibilizado lá na plataforma. É claro que aqui é de uma forma bem resumida e as aulas são só a base mesmo, só o superficial do aprendizado, não tem como a gente se aprofundar, mas é exatamente como eu coloco na plataforma, na ordem de ensino que eu acredito. Então é muito importante que vocês assistam na ordem, tá bom? Porque essas aulas não ficarão disponíveis para sempre, elas vão sair do ar e depois eu falo para vocês quando que elas vão sair do ar, tá? Mais para frente. Por enquanto, o que vocês precisam se preocupar é que vocês realmente assistam e aproveitem muito. E aproveitem também que vai ter monitoria à noite, né, gente? Que eu vou falar, eu participo dos grupos das minhas colegas de trabalho, eu admiro o trabalho de muitas pessoas que também ensinam modelagem e costura na internet e eu não vejo ninguém abrindo para tirar as dúvidas, não, tá? Então, assim, aliás, eu não vejo ninguém fazendo como eu faço e é por isso que eu faço, assim. O conteúdo de todo mundo é muito bom, é tudo muito válido,
mas eu sei o meu diferencial, eu sei que o meu método é diferente, ele agrega muito valor e essa monitoria, ó, não tem preço, tem que aproveitar. Bom, agora eu vou começar a falar dos materiais, tá bom? Eu vou falar por etapas, de acordo com as aulas que a gente for ter, com o cronograma de ensino, então são os materiais que eu vou utilizar aqui. Para começar, um material que é só meu, né? Eu tenho uma ajudante aqui comigo, que todo mundo que já viu alguma coisa minha antes conhece, que é a Joyce. E ela pede perdão por estar nua, mas essa bonequinha aqui ajuda demais para que eu passe conteúdo para vocês, de maneira que vocês consigam observar no corpo feminino tudo que é feito no papel, tá? Então eu já quero avisar que ela vai participar aqui das modelagens com a gente ativamente e que ela é uma grande ajudante, tá? Então tô mostrando ela aqui para descontrair, para apresentar, porque agora a gente vai passar para os materiais de fato. A primeira coisa que vocês têm que saber é que esse vestido ele pode ser feito tanto diante da tabela de gradação quanto sob medida, tá bom? Então, aproveitando que dá para usar o método usando as medidas de vocês, né, fazendo sob medida, eu aconselho que vocês se desafiem, façam diante do tamanho de vocês, que daí é só substituir os tamanhos. Vocês vão ver na tabela, eu vou deixar ela para baixar, né? Então vocês vão ter acesso à tabela para poder fazer junto comigo, tá? O molde base. E aí depois, eu quero que vocês, depois de treinar na tabela, no tamanho da tabela, vocês podem se desafiar e fazer o molde de vocês com as medidas de vocês. E aí é só substituir as medidas, né? E para essas medidas, né, vocês precisam do quê? De uma fita métrica. Então esse é o nosso primeiro material que vai ser necessário para essa caminhada aí que a gente vai ter ao longo desses dias. É uma fita métrica simples, tá bom? Uma coisa que eu sempre oriento também é que vocês tenham um caderno para anotar as lições dessa semana, anotarem as medidas que vocês vão tirar, tá bom? É muito importante fazerem suas próprias anotações para depois poder aproveitar esse conteúdo, né? Que dá para levar aí para a vida inteira. Depois de tiradas as medidas, a gente vai fazer o molde. E a gente vai fazer o molde numa sequência, eu ainda vou falar sobre isso, mas eu já vou dar uma prévia. A gente vai fazer o molde base do corpo e o molde base da saia, tá? Para isso a gente vai usar papel craft ou semi-craft. O craft é mais fino, tá? Vocês podem comprar isso aqui em loja de aviamento por metro ou fazer igual eu, que tem um rolo ali de 10 quilos, que dura mais de um ano. Mas se vocês são iniciantes e não têm esse volume, né, para uso, então, ou não querem entrar na plataforma também para serem alunas, que vão usar bastante, né? Então, vocês podem comprar por metro. Eu calculo que com as interpretações, porque a gente faz a base e depois faz as interpretações, contando assim que não vai ter erro, para quem não for errar, vão uns 2 metros. Mas, sendo realista e dizendo assim que sim, que vai ter erro, né? E dependendo, claro, do corpo da pessoa, de 3 a 4 metros eu acho que é o suficiente para que vocês possam errar e ficar mais à vontade na construção. O que eu oriento, né, e como eu já disse, eu vou falar sobre isso mais tarde na aula da base, é que vocês façam a base e vocês depois só façam uma cópia para poder gerar a interpretação. Então, quando a base da gente fica acertada, fica certa no corpo, a gente não precisa se desfazer dela. Muito pelo contrário, a gente guarda para ir reutilizando, né, porque as medidas do corpo da gente, elas não mudam assim de uma hora para outra. Existe um tempo para isso e também uma observação. Se a gente observa que a gente engordou, que a gente emagreceu, é claro que a gente vai fazer outra base. Mas partindo do geralzão que eu já vi aí em todas as minhas clientes, a gente consegue reutilizar o molde base aí durante meses até. Então, por isso que eu oriento sempre que vocês tenham um papel que dê para guardar uma cópia do molde base, né? Para depois vocês copiarem ela no papel para poder fazer a interpretação, como vocês ainda verão isso nas aulas. Não se preocupem com isso agora. Precisa também ter uma tesoura para o papel, né, para fazer a modelagem, e fita crepe. Isso aqui é importante. Ou cola bastão também, mas eu gosto mais da fita crepe, porque eu consigo remover quando eu preciso, tá? Então isso aqui para modelagem é fundamental. Outra coisa que é fundamental também é a régua, tá? Eu tenho uma régua de 60 centímetros, porque é mais fácil, né, de lidar. E eu gosto sempre dos meus materiais em transparência, de acrílico, porque eu consigo visualizar o que tá embaixo no papel, né? Então, eu gosto de coisas grandes e transparentes. Mas também nada impede de ser o de madeira. Essa régua aqui é super fácil de encontrar, é muito baratinha. Ó, já vem com a régua, já vem numerado.
Já vem algumas curvas aqui, que a gente vai falar da curva já já, e é um esquadro, porque é muito importante ter um esquadro. Esse aqui eu tenho para demonstrar para vocês que é possível, mas o que eu utilizo mesmo é esse transparente grandão aqui, pelo mesmo, dá para ver? Pelo mesmo motivo da régua, por ser transparente, que daí eu consigo ver certinho, alinhar certinho embaixo, tá? Quando eu for começar a fazer os moldes, eu vou ensinar a manusear esses materiais. Também é legal ter uma curva francesa, eu tenho dois modelos, ó. Aí é transparente, é dose, né? Não dá pra ver direito, tá vendo? É esse aqui. Ou esse modelo mais comum aqui, ó. Tá? Eu comprei em loja de aviamento também. Eu nunca tinha visto, mas aqui em Londrina eu achei. E eu paguei R$30 em cada uma. Depende, se você for usar pra sempre, se você for realmente se empenhar, querer estudar, não é caro, porque eu tenho essa curva francesa aqui, eu tinha uma desde 2002, quando eu fiz faculdade de arquitetura. Eu dei ela de presente para uma aluna minha e comprei outra. Mas, né, o custo-benefício é maravilhoso, são mais de 10 anos, né? Enfim. Tem outro esquadro também aqui, ó, grandão. Esse aqui é bem antigo, também é da época da minha faculdade de arquitetura. Tanto que ele tá todo desgastado, tá vendo? E é isso. Esses são os materiais que a gente vai usar na modelagem. E caneta, lógico, né? Vocês vão ver. Eu uso caneta grossa, eu gosto de canetinha, de várias cores. Porque como vocês vão observar na apostila que vocês vão ganhar no último dia, quem chegar no último dia tem apostila, já tem spoiler aqui. Eu faço tudo em cores, para ficar mais fácil de acompanhar as etapas da modelagem. Mas vocês podem usar uma caneta simples ou um lápis, e usar borracha para não ficar perdendo papel e poder apagar, tá? Isso aí é a critério de vocês. E esses foram os materiais que a gente vai usar na modelagem, na construção. E tem mais um que é a carretilha, que parece esse cortadorzinho de macho pastel aqui. É uma carretilha que a gente usa para marcar. Quando a gente põe um papel em cima do outro, a gente passa ela, que ela tem esses dentinhos, e roda para marcar o que tá embaixo, seja o papel ou seja o tecido. Então, assim, não é um artigo super indispensável, mas é muito bom ter e custa super baratinho, tá? Então, eu aconselho que já comecemos da maneira correta. Também tem alguns outros materiais que as pessoas gostam de indicar, tipo furador, para marcar pence, pique. Eu não uso nada disso, eu faço furinho com lápis mesmo, vocês vão ver mais pra frente aí que eu gosto de coisas mais acessíveis, tá? Até mesmo em relação aos esquadros e as réguas, dá pra ser aquelas escolares, tá? Eu mostro aqui sempre o que eu uso no cotidiano, mas eu quero deixar claro aqui que eu sou uma profissional, então eu invisto mais em material porque eu uso muito, né? Mas não é para deixar de fazer por conta disso. Os esquadros, uns joguinhos de esquadros escolares com régua, com um transferidor, que é um negocinho que vem em curva assim, ele deve custar assim, tipo, R$3. Então é muito barato e não tem desculpa para vocês não trabalharem com eles. Porque o que importa no esquadro, deixa eu pegar o esquadro de madeira para mostrar. O que importa no esquadro, que é necessário, o esquadro é o material mais necessário, é esse ângulo aqui, ó, que é como se fosse a quina de um quadrado. Isso aqui é muito importante, porque é ele que vai determinar que o nosso molde fique reto, tá? Então, pode ser o escolar, e daí você marca esse ângulo, essa quina, e alinha, né, ou prolonga com a régua, tá? Agora, a gente falou tudo que vai sobre a modelagem. E agora vamos para a parte do vestido, do tecido, tá? O tecido maravilhoso que eu ganhei da Riviera Tecidos, gente, vou contar um pouco pra vocês. Eu trabalhei lá durante um ano, são pessoas incríveis, incríveis mesmo. Lá foi uma escola pra mim, em vários níveis, eu sou extremamente grata a todos eles. E no começo da pandemia, quando eu fiquei em lockdown, né, quando a gente ficou de quarentena, que eu comecei a botar força no projeto, então por isso que eu parei de trabalhar lá, pra poder cuidar do Costura que Cura. Mas a gente tem um carinho muito grande uns pelos outros. E aí eu fui lá atrás de um tecido para poder fazer o caminho da modelagem. E o senhor Marcos e a Verônica, que são as pessoas mais especiais que tem naquele lugar, que foram os meus chefes durante um ano, me deram esse tecido aqui para eu fazer o vestido para vocês. Então é um linho misto. Eu vou colocar o link desse tecido aqui para vocês. Eu não lembro o valor de cabeça, mas eu lembro que era muito em conta, porque eu ia comprar e acabei ganhando, né? Mas vocês podem entrar, é uma loja super, super confiável. Qualquer coisa que vocês precisem, ainda tem as meninas, que são super minhas amigas, que podem atender vocês no chat ou no WhatsApp. Então, assim,
sou suspeita para falar porque eles são maravilhosos mesmo. Então, assim, vamos falar sobre a aula agora. Eu peguei lá com eles 1,30 m, se eu não me engano, de tecido, porque é o que vai dar pro meu tamanho. O vestido ele vai ser super simples nos acabamentos, eu não vou colocar forro, eu só vou colocar revel. E eu quero explicar para vocês como que eu me baseio para encontrar essa metragem, como que eu decido quanto de tecido eu vou trazer para casa. Eu me baseio nas maiores larguras do corpo da pessoa que eu estiver modelando, que são o busto e o quadril, né? Teoricamente, quando a gente não tá falando de alguém bem gordinho ou de alguém que tá gestante, são essas as duas maiores larguras. Então, o que eu tenho que pensar? O tecido, ele vem geralmente com 1,40 de largura. Assim, alguns vêm 1,30, então é bom sempre perguntar a largura antes para poder tomar essa decisão. Vamos colocar uma largura padrão aí de 1,40. Eu sei que as roupas são cortadas na dobra do tecido, no enfesto, né? Quando eu posiciono um tecido na mesa para cortar um molde, quando é um molde simétrico, que depois a gente vai ver sobre isso, eu tenho que calcular a metade do tecido, então, são 70 centímetros, né? Então, eu tenho que calcular, assim, quanto que tem a metade do meu quadril e a metade do meu busto e ver se eu consigo encaixar nessa largura do tecido. Porque se não encaixar, eu tenho que comprar 2 vezes mais, entende? Então, assim, quando isso vai se encaixar dentro dos 70 centímetros, eu compro uma vez só, uma altura só, né? Então, por exemplo, como eu sou muito magra, eu sei que no vídeo não dá pra ver direito, mas como eu sou muito magrinha, uma altura dá com sobra para as laterais, porque não é só a largura do corpo, tem que calcular as margens de costura também, por isso que é tão importante a gente ter um embasamento de modelagem. Mas, a grosso modo é isso, a gente pensa nas maiores larguras do corpo e se dá com a largura do tecido, e se der, a gente calcula só uma vez a altura. Se não der, se por 1, 2, 3, por 5 centímetros tiver passado da largura, tem que comprar 2 vezes a altura. Então, por exemplo, uma saia de 50 centímetros de comprimento. Se o meu quadril ou se o espaço da barra, né, da bainha da saia passar desses 70 centímetros, então eu tenho que comprar 1 metro para fazer essa saia, né? Ou 1,05 m, né? Por causa dos acabamentos. E assim a gente vai calculando. Tudo que a gente for calcular quando a gente faz uma roupa, a gente sempre calcula no sentido do comprimento do tecido, da fabricação. Então, quando eu pensei nesse vestido, eu preciso de uns 40, com os acabamentos, uns 45 centímetros pro meu corpinho, mais uns 50 centímetros pra minha saia, porque ela vai ter 40 e poucos de comprimento, então só que já deu tipo 1 metro. Aí eu preciso fazer os revés, né, que são os acabamentos, então eu tenho que cortar eles no fio do tecido, então mais uns 20 ou 30 centímetros aqui, e o que vai sobrar nesse espaço eu encaixo os bolsos. Foi assim que eu pensei. Não sei se fez sentido, depois na hora do bate-papo vocês podem vir me perguntar e falar comigo se fez sentido ou não e perguntar mais informações, mas por enquanto é isso aí mesmo, tá? Então, voltando para os materiais, como o fundo do tecido que eu escolhi é branco, eu escolhi uma linha branca também, porque vai ficar bom no fundo e na frente, quando passar alguma linha, vocês vão conseguir ver o acabamento, vai ficar mais fácil para vocês observarem o que eu tô fazendo, tá? Um giz para marcar no tecido, margem de costura, tudo mais. Alfinete, não precisa ser esse alfinete aqui, que ele é um pouco mais carinho, mas foi o único que eu achei aqui pra mostrar. Eu tenho do outro também, tá? Qualquer alfinete aí, o importante é ser um alfinete que não vai desfiar o tecido, tá? Um zíper invisível da cor do tecido. Esse meu aqui é bem grandão, porque pra eu poder cortar. Eu gosto, porque como eu compro no atacado, eu compro um massinho que vem uns 20 zippers. Então eu compro ele grandão, aí eu uso ele do jeito que eu quero e eu corto, porque a diferença de preço é tipo poucos centavos e os benefícios são muitos, já que eu não preciso sair correndo para comprar um tamanho novo toda vez. E também uma tesoura para tecido. Se você não tiver, se você tiver a mesma tesoura para as duas coisas, não tem problema, não vai deixar de fazer por causa disso. Mas, como eu já disse, eu sou uma profissional, faço isso diariamente, então eu tenho todos os materiais aqui ao meu alcance. Outra coisa que eu esqueci, mas que é muito importante, que eu tenho que falar pra vocês sobre o tecido. Qualquer tecido que você estiver usando aí, tá? Geralmente isso se aplica mais a tecidos de fibra natural, que são linho, algodão, enfim. Eles encolhem, tem alguns que encolhem muito.
Então é natural a gente ter que molhar o tecido antes para poder ter essa encolha antes da confecção, porque senão você vai fazer o seu vestido no seu tamanho e ele vai encolher e você não vai conseguir usar. O linho encolhe muito, que é o tecido que eu escolhi, é um linho misto. Ele encolhe muito, ele encolhe até 10%. Isso significa o quê? Que 1 metro de tecido, ele vai encolher até 10 centímetros, né? Então vai acabar ficando com 90 centímetros. Por isso que eu comprei também uma metragem um pouquinho maior para eu poder ter essa margem de segurança. O que vai acontecer? Agora que eu já gravei essa aula, que eu já mostrei esse tecido para vocês, eu vou molhar o meu tecido. A gente fala lavar, mas não é bem lavar, porque você não vai pôr sabão, não vai pôr na máquina, não vai centrifugar nem nada, até porque senão ele vai ficar muito amassado. O que eu vou fazer é pegar ele com muito carinho, muito cuidado, até dobrado eu vou deixar. Assim, ai, eu tô tão apaixonada nessas cores, acho que no vídeo não dá nem pra ver o tanto que é lindo esse tecido, porque as cores são bem vivas. E esses tucanos são perfeitos, maravilhosos, super realista esse desenho, Verônica arrasou. Então, eu vou molhar o meu tecido, com o meu tecido dobrado, eu vou mergulhar ele num balde com água. Eu vou colocar um pouquinho de amaciante também, porque eu gosto dele cheiroso, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso de noite e vou tirar só no outro dia de manhã e vou pendurar ele, não vou pôr centrífuga, nada, vou deixar ele secar ao natural. Vou pendurar ele bem penduradinho na sombra para ele secar naturalmente e encolher tudo que tiver que encolher, e eu aproveito e dou uma limpeza no meu tecido. Esse aqui, que é da Riviera, eu sei da procedência, mas os tecidos, vocês precisam saber que eles vêm a maioria das vezes da China, né? A grande maioria dos tecidos vem da China. Então, você pensa que para ele chegar da China até aqui, ele passa por containers, ele passa por depósitos, e esses lugares são sujos, são muito sujos. Então, todo tipo de sujeira que vocês podem imaginar, bicho, então mofo. Então, assim, é muito perigoso colocar esses tecidos diretamente em contato com a pele. Então, mesmo os tecidos que não encolhem, você deve estar pensando aí, meu tecido é sintético, ele não encolhe, então eu não vou lavar. Mas se você souber, se você começar a imaginar aí as barbaridades que esse tecido passa, eu acho que você corre lavar, viu? Não precisa lavar abusivamente, não, se é a doida da limpeza, não tem necessidade, mas pensa na sua saúde, pensa no trato com a sua pele, que você vai entender o propósito disso, tá? Então, depois eu vou gravar o vídeo de eu manipulando o tecido para jogar no grupo para vocês depois, mais tarde. Por enquanto, o que vocês precisam saber é isso. Para nossa primeira aula, eu acho que já tá bom demais, né? Que o intuito dessa primeira aula é mais uma conversa, pra gente esclarecer aí os pontos do grupo mesmo, a dinâmica, pra gente se conhecer um pouco melhor, pra vocês verem que eu sou acelerada mesmo, então a semana vai ser no meu ritmo, vai ser acelerado de conteúdo e eu espero muito que vocês aproveitem, tá bom? Então amanhã tem mais aulas, hoje à noite tem bate-papo, vocês podem ficar de olho lá no grupo que às 19 horas, no horário de Brasília, eu vou abrir o grupo para vocês mandarem mensagens, pra gente se conhecer um pouco melhor, tá bom? Um beijo, fico por aqui e até a próxima aula.